chegamos aí na penúltima parte do nosso mini curso criando layout no Fireworks. E eu vou fazer uma seguinte organização aqui. Eu vou dar um Ctrl A aqui, um Ctrl X. Deixa eu só pegar aqui aquela layer, que é a layer do topo. Vou destravar aqui essa layer. Vou colocar aqui 1440 pixels. E aí vou colocar um bloco aqui de 1000 pixels. E vou centralizar esse bloco ao palco. Vou colocar agora o layout aqui no meio. Exatamente aqui. Deixa eu só subir um pouquinho mais aqui. Ó. Agora sim eu sei que ele está no meio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa barrinha aqui e vou expandi-la para a gente poder criar uma espécie de efeito fluido. A mesma coisa eu vou fazer aqui para o background do topo. Deixa eu só colocar mais para cá um pouquinho. Agora sim, ok. E aí a gente tem aí o nosso layout. Nosso layout com um tamanho de 1000 pixels. Deixa eu colocar novamente aqui. Centralizar aqui esse box para a gente poder pegar essa medida aqui. Eu posso trabalhar aqui, ó, com as minhas linhas guias. Vou colocar uma linha guia aqui também. Ok. E aí eu vou ter que tirar essa parte que for sobrando aqui desses efeitos aqui, né? Só que aí no caso do layout aqui eu posso simplesmente ignorar, porque na hora de cortar, a gente pode cortar esses itens aqui e fatiar apenas os itens centrais, ok? Nesse caso aqui eu posso deixar, não tem problema. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, aqui embaixo, eu tive uma ideia aqui, eu vou tirar essa linha aqui, eu vou criar aqui um muito semelhante ao que nós temos hoje no MX Masters, porque eu tenho recebido alguns e-mails das pessoas querendo dicas de como trabalhar com essas barras fluídas no Fireworks. Então é muito simples. Eu criei aqui essa barra, eu vou colocar aqui uma outra linha guia para a gente poder saber a dimensão, o espaço que eu tenho para trabalhar desse bloco aqui. E aí eu vou aumentar mais um pouquinho aqui, ó, e vou colocar aqui um bloco branco, ok? Coloquei um bloco branco, vou colocar aqui mais para baixo, ó, exatamente aqui. Só que você vê que ele se confunde com o branco da página. Você pode fazer o seguinte, eu copiei e colei aqui um outro bloco, eu vou colocar um degradê, né, um gradiente. Esse gradiente ele vai começar no cinza aqui em cima e ele vai esmaecendo para o branco. E aí você vai ter exatamente esse efeito aqui que aparece aqui do lado. E aí fica muito legal. Então foi exatamente isso que nós fizemos no MX Masters, ok? E aí o que você vai fazer aqui? Eu vou colocar aqui um título. E eu vou também ensinar uma coisa para vocês que é o seguinte. Eu tenho recebido também algumas mensagens de pessoas querendo saber como colocar o texto dentro do Fireworks semelhante ao texto que você cria num documento HTML, por exemplo. É muito simples, olha só. Quando você trabalha aqui, você vê que geralmente os textos, quando vocês estão trabalhando, ficam dessa forma, meio embaçados. Por que isso acontece? Porque você tem que mudar ele aqui para no anti-alias. E aí você fazendo isso, toda vez que você tirar um negrito e colocar aí um tamanho de pelo menos 11 ou 12 pixels, você vai ter o texto muito mais próximo de como ele ficaria normalmente, ok? Então, é só você pressionando Shift e clicar em todos os textos. E aí você tira, você coloca aí no anti-alias, aumentar aqui para 12 pixels. Na verdade ficou muito grande, né? Vou deixar aqui assim mesmo. E aí aqui eu vou colocar aqui vídeos recentes, vou aumentar um pouquinho, vou colocar aqui 13. Vou colocar ele um pouquinho mais claro aqui, ok? E aí aqui eu vou criar
Na verdade, eu posso até pegar os boxes que eu tenho aqui. Pegar esse aqui do livro mesmo. Eu vou colocar ele aqui. E vou pegar uma outra imagem que está dentro dos arquivos que vão ser disponibilizados para vocês. Eu tenho aqui esse play. Deixa eu procurar aqui novamente. Esse arquivo não está legal. Vou aqui no Google. Images. Vou digitar aqui play. Icon PNG. E aí eu acho vários aí, né? Deixa eu pegar esse azul aqui. Vou salvar dentro da pasta dos arquivos. Agora sim, eu vou trazer para cá. E agora a gente abre esse arquivo, ok? Ctrl C. Vou diminuir ele um pouquinho. Colocar aqui em cima. E vou esmaecer, colocando um alfa nele. Deixa eu centralizar aqui. Ok. E aí eu vou replicar. Posso até agrupar, né? E a gente vai colocando ele aqui no documento. Deixa eu alinhar ele aqui certinho. E agora vamos distribuir. Aqui na opção de alinhamento, nós temos aqui a distribuição horizontal. Então, essa parte ela já está feita, ok? Agora a gente vai fazer aqui a parte, que é a parte das features. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, mais notícias de culinária. E aí eu vou pegar aqui essa imagem aqui. Deixa eu até pegar uma outra imagem aqui. Deixa eu voltar aqui no Google. Pegar aqui essa imagem aqui de culinária. E a gente vai colocar ela aqui do lado esquerdo. Ok? Vamos alinhar aqui. E a gente vai colocar aqui a notícia. Vou colocar um botãozinho aqui. Arredondado. Esse botãozinho a gente pode colocar nessa cor. Vou colocar 100% aqui no arredondamento. E aí eu vou colocar aqui anti-alias. Vou colocar aqui uma cor mais forte, porque ficou muito apagado, né? Ver mais. Vou colocar uma cor branca. Centralizar. Ctrl G. Ok. E aí eu vou colocar aqui o seguinte. Vou colocar uma linha. Essa linha eu posso pegar aqui um cinza. Um pouquinho mais escuro. Mais ou menos aqui, tá bom. Copiei tudo. Agrupei e copiei. Eu vou trazer aqui para baixo. Novamente vou trazer aqui para baixo também. E aí a gente fica com essas três features de notícias, ok? Vou colocar um pouquinho aqui para cima. Aí fica legal. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um efeito aqui bacana. Eu vou criar aqui um retângulo, até aqui embaixo, mais ou menos assim. Vou colocar uma cor sólida, ok. Vou pegar aqui a Pen Tool, vou fazer um tracejado daqui até aqui com o Shift pressionado.
Eu vou até fazer melhor. Vou fazer aqui com uma elipse. Fica mais fácil, né? Vocês vão entender agora o efeito que a gente quer criar. Vou traçar essa elipse até aqui. Vou colocar uma cor de fundo nessa elipse. Vou preencher essa elipse. Vou colocar até uma cor mais simples, né? Mais clara. E aqui no Edge, eu vou selecionar Feeder e vou aumentar aqui o feeder dele. Você vê que nós temos a barra aqui, eu vou Ctrl Shift setinha para cima, vou trazer essa barra para cima, e agora eu vou mudar essa barra para essa cor branca. E você tem exatamente esse efeito aqui. Ok? Eu vou pegar aqui, eu vou só passar isso aqui para cá. Vou colocar aqui, para que o efeito seja desse lado aqui. Selecionei os dois com Shift, e vou fazer esse alinhamento aqui. Feito isso, eu posso carregar ele aqui um pouquinho mais para cá. Colocar exatamente aqui. E aí é como se eu estivesse criando uma divisão em 3D, ok? E aí eu posso fazer aqui o seguinte, colocar aqui para o lado, deixa eu colocar aqui em cima, e deixa eu alinhar também. Vou colocar aqui mais de futebol. Vou copiar exatamente isso aqui, copiar tudo, né? E vamos colocar aqui do lado. Também, alinhado. Apesar de utilizarmos aqui o mesmo texto, obviamente que você vai colocar um conteúdo relacionado. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou, para poder ficar mais alinhado e para ficar melhor, deixa eu pegar apenas um, colocar aqui mais ou menos. Mais de futebol. Deixa eu pegar aqui uma foto. Copiar essa foto aqui do Ronaldinho Gaúcho. 115 por 106. Então deixa eu abrir aqui. Vou colocar aqui 115 por 106. E vou redimensionar essa foto aqui. Então vamos lá. Redimensionando. Ok. Vou colocar a foto aqui em cima. Vamos modificar aqui. E vamos replicar essa notícia aqui. Eu posso até trabalhar aqui as linhas guias para eu poder ter certeza do alinhamento desse conteúdo, ok? A linha guia acaba sendo muito importante, fundamental nesse papel. Ok, posso tirar as linhas guias. E aqui do lado direito eu vou criar uma pequena sidebar. Vou colocar uma cor de um cinza. E nessa sidebar aqui, eu posso publicar exatamente publicidades, né? Deixa eu colocar aqui esse título mais para cima. E aí eu vou trazer um pouquinho para cá, ó. E aí nós podemos ter publicidades aqui dentro dessa sidebar. Então eu posso criar aqui alguns buttons. Deixa eu centralizar
a essa sidebar. E aí eu posso trabalhar o padding maior para poder ficar tudo igual. E aí eu vou escrever aqui um ADS. Que aí você vai saber que já é a área reservada para publicidade no seu site. Vamos replicar esses botões de ADS. Vamos agrupar aqui texto com bottom. E agora vamos com Shift pressionado, clicar em tudo e vamos trabalhar aqui a distribuição vertical. Então, nós criamos aí a penúltima área do nosso portal, faltando apenas o rodapé. Você vê que o nosso portal ele vai ganhando mais forma. É muito interessante a gente trabalhar com essas opções aqui de expansão e principalmente essa ideia de você trabalhar aqui a sombra para poder criar um efeito aqui de profundidade e depois você aliando esse efeito de profundidade a um bloco colorido, no caso a um bloco com cinza aqui do lado direito, você vê que cria um efeito bem interessante. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e espero vocês na próxima aula dessa série.